Estamos no nosso segundo dia de Hanukkah, nossa festa da dedicação. E Deus está mudando coisas. Deus está trazendo o seu novo, tudo aquilo que nós vimos ontem. Ele está começando a gerar algo novo nas nossas vidas. Só que vamos dizer assim, todo ventre profético do novo de Deus não é diferente de uma gestação. Ele tem o tempo, ele tem as dificuldades, ele tem também dores, até que algo seja gerado em nós. E Paulo fala isso, que quando orava pelos seus discípulos, ele sofria como que de novo as dores de parto, até que Cristo fosse plenamente formado neles. Hanukkah então nos traz essa percepção, nos traz esse entendimento de que nós precisamos ser gerados no Senhor. Nós precisamos ser feitos nova criatura. Você pode dizer assim, mas eu já fui pastor quando eu criei. O Senhor já me regenerou. Mas há um processo de crescimento contínuo. E por isso que nós celebramos aqui e nos alegramos nisso. Queridos, quando nós pensamos em dedicação, quando nós pensamos qual é que é o efeito disso, nós temos que começar a entender o que é as coisas de Deus em nós. Se eu perguntasse para você, por que nós estamos aqui? Qual seria a tua resposta? Aprender, quem mais? Adorar, celebrar, crescer espiritualmente, quem mais falou? Buscar ao Senhor. Mas todas essas coisas são realidades. Mas eu pergunto para você, e se dissesse qual é que é a função principal da igreja aqui? Servir? Vamos ver o que mais. Orar. Vamos pensar assim, Deus te chamou, nós estamos dedicando a Ele. Eu disse que o tempo ia ser de ensino aqui, né? Até disse, traga teu papel e caneta aí, que nós vamos aprender. Então, se nós estamos aqui, o que é a função? Deus, vim de mais para frente aqui, essa luz está forte. Deus nos salvou. E aí Ele nos salvou com um propósito, individual e coletivo. Qual que é o propósito coletivo, vamos pensar assim, ou o propósito da nossa vida como cristão? Fazer discípulos. Vocês estão tudo treinadinhos. Mas será que é para isso? Anunciar o reino. Então, todas as respostas estão certas. Mas quando nós vamos falar a respeito aqui do que nós precisamos nos dedicar e como que nós temos que nos dedicar ao Senhor, nós temos que ir um pouco mais profundo que isso. Tem um texto que, olha só, então vamos começar aqui por esse entendimento. Mateus 16, 18, o que está dizendo o texto ali? E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós cantamos aqui, o inferno não pode prevalecer. Então há algo poderoso. Cristo veio fazer o que aqui? Está escrito. Edificar a igreja. O que será que nós temos que fazer aqui? Edificar a igreja. E aqui começa a nossa conversa. Nós somos chamados ao mesmo ofício de Cristo, edificar a igreja. Aí dentro disso nós proclamamos o reino, dentro disso nós adoramos, nós servimos, nós oramos, nós buscamos, e todas as demais formas que você possa imaginar
que estão contidos nesse contexto. Mas você precisa ter algo certo na sua mentalidade, que você está aqui para edificar algo, para construir para Deus. Construir algo para Deus. Então você está aqui para um serviço. Conseguiu encontrar a imagem, Carla? Ou ainda não? Se conseguir colocar, está vendo essa figura aí? Não se assuste que às vezes o misticismo também ocupa ela, mas isso é uma figura de uma interpretação que se chama pericorese. Tenho estudado sobre essas coisas e tenho ficado impressionado. Pericorese é uma palavra que vem do grego e não te ajuda muito querer saber o que é, só vou te explicar o sentido da linguística, mas eu quero te explicar o que isso significa. A pericorese é uma expressão que fala em o giro, o rodar, o mover-se da Trindade. Então é chamado pelos teólogos como a dança da Trindade. A dança da Trindade. E você vai olhar e dizer, tá, como assim, pastor? Porque às vezes a gente fica pensando que todas as coisas iniciaram no homem, mas tudo iniciou em Deus. Amém? Todas as coisas iniciaram em Deus. A própria eternidade iniciou nele. Eu tenho falado isso há alguns dias, que Deus não está na eternidade, a eternidade está em Deus, porque Deus é. E esse que Deus, esse ser de Deus, envolve todas as coisas. E eu quero que você preste atenção, quantas figuras você vê ali? 3, e está correto, que formam o quê? Uma só. E quando você fala nisso, você está falando da triunidade, da trindade, você está falando de um Deus que é 3 e que também é 1. E esse aspecto de Deus ser 3, cada membro da divindade permeia o outro, está no outro, toca o outro, habita no outro e está relacionado com o outro, entre si. E ainda assim, cada um também mantém a sua distinção. Isso aqui é bem profundo, mas expressa quem é o ser de Deus na mente humana para que a gente possa captar. Eles são 3, que são um. Deus não é Jesus. Jesus não é o Espírito Santo. Os 3 são Deus. Mas cada um deles tem a sua personificação. E algo que é interessante, eles viviam em conjunto. E pela eternidade da eternidade, o qual ele mesmo contém, eles eram completos em si mesmo. Eles, no sentido mesmo sendo um. Só para você entender, as 3 figuras que você está vendo ali. Eles eram completos em si mesmo. Deus não precisava criar nada mais. Preste atenção nisso. Para ele ser feliz. Ele não estava com crise. Deus estava muito sozinho, daí eu vou fazer o homem para me relacionar com ele. Estava meio depressivo, daí ele assim, que tédio essa vida divina. Vou criar o homem para me contentar. Não tem nada a ver com isso. Muitas pessoas pensam isso. Isso é o princípio para você entender. Deus é totalmente completo, realizado em comunhão. Ele é o símbolo da unidade, da comunhão, de tudo aquilo que se relaciona, de tudo aquilo que é bom. Então, queridos, Deus não estava em crise. Só que a alegria deles, preste atenção nisso, dos 3 em 1, o que eles viviam como família, a Bíblia fala em Efésios que é uma família no céu. O relacionamento deles era tão intenso e tão poderoso, que eles não reteram isso para si próprios. É tão perfeita a nossa unidade, é tão perfeita a nossa união, que nós precisamos reproduzir isso. Aí Deus resolve construir algo. A partir do 3. A partir da unidade. Então eu quero dizer para você, tudo começa, o gênese das coisas, na vontade de Deus, de transbordar a vida dele com a sua criação. Amém? Tu entendeu o que eu estou falando aqui? Se nosso Deus... e eu quero dizer para você, a primeira célula é divina. Porque eles estavam os 3 reunidos num ambiente familiar. E dizendo, é muita alegria
é muito prazer, é muita vida que nós precisamos transbordar para a nossa criação. A partir de então, as coisas começam a acontecer e ser geradas a partir de Deus. Vamos dar uma olhada lá em João 14, 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Aqui começa outra expressão que nós aprendemos, que se chama economia de Deus. O dispensar-se de Deus a nós. E nós nele. Então você precisa entender que Jesus está dizendo, crede-me que estou no Pai. Falando com Felipe esse diálogo aí. E o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Nós temos as mesmas obras, nós fazemos as mesmas coisas. Eu estou nele, ele está em mim. E aí, lembra que nós estudamos tudo isso, falando aqui, a respeito de que nós precisamos estar em Cristo, Cristo em nós, e assim sucessivamente. Olha que coisa linda isso aqui, Colossenses 3:3, que também nós temos estudado muito. Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só, você está em Cristo e Cristo está em Deus. Nós estamos nele. Nós fazemos parte agora daquele compartilhar dos três que decidiram criar algo e compartilhar a sua vida. Hoje nós fazemos parte a vida de Deus está em nós e nós fazemos parte da vida de Deus. Lembra de Adão quando peca? Deus olha e pergunta: Adão, onde estás? Onde está? Para onde você foi que eu não encontro mais você em mim, nem eu em você? Essa é a expressão lá no original. Então eu quero dizer para você, você tem que ter uma certeza na sua vida, para que você possa começar a fazer as coisas que Deus tem para fazer. E mais importante do que fazer, lembra que a gente falou nos âmbitos ontem, de fazer, ter e ser? Isso é usado até mesmo na educação, mas antes da educação, acho que eles tiraram da Bíblia, né? Se eles não tiraram, pelo menos entenderam que o ser humano ele precisa ter esses três aspectos: ser, fazer e ter. Então nós precisamos ser algo em Deus, nós precisamos ter algo de Deus, para depois fazer algo para Deus. Amém? Então a primeira coisa que você precisa entender é que você é nele. O que você é nele? Qual é a tua identidade? Agora, a partir desse momento, você está em Cristo, você está em Deus, você é parte dele e ele parte de você. Não pense que você é Deus. Você está entendendo? Estou falando em comunhão, de estar nele, a vida dele em você. Entendido isso? A partir disso você começa a saber quem você é. E quando você sabe quem é, você não deixa mais ser abalado pelas crises das coisas, pelas circunstâncias ao teu redor. Eu sei que o processo, não estou dizendo que você não vai passar por momentos baixos, mas no momento baixo, antes de você se deprimir, antes de você se angustiar, antes de você chorar, antes de você lamentar pela vida, que é um dom e um presente que Deus está te dando, enquanto muitos estão morrendo nesse tempo, você tem que olhar e saber quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui, aonde eu estou. Você está em Deus, diga amém. A crise que a filosofia tenta resolver, quem sou, para onde vou, onde estou, você sabe, você é de Deus, você é filha, você está em Deus, e para onde você está indo, você vai para Deus. Então tudo começou nele, e tudo volta para ele. Ele é o início e o fim, ele é o centro de todas as coisas, na qual a vida dele está em você e você nele. Aplauda o Senhor. Então, queridos, para que você possa fazer algo para Deus, que é as próximas etapas nesses dias de Hanukkah, você precisa primeiro ser. E esse ser tem que ser, nós cantamos aqui, nós vamos, a perseguição, não sei o que lá aconteceu, e a gente canta, eu fico quase pulo em cima da cadeira. Só que agora eu quero dizer para você, e como você está? Tem um livro muito bom que eu já te indico, O Poder da Pressão. Leia ele, Watchmani. Quando nós somos pressionados, será que quando espreme Getsemane, a prensa de óleo, Jesus foi para o Getsemane para ser exprimido, o próprio Cristo.
E só saiu unção depois do que foi exprimido. Eu quero dizer para você, quem foge da prensa nunca vai produzir óleo. Quem foge da prensa nunca vai produzir óleo. Queridos, para acender isso aqui, foi preciso 8 dias de prensa até que saísse o óleo puro. Aí aconteceu um milagre. Deus preservou o óleo que já estava na Hanukkah, até que ele não pulou o processo. Porque não era mais fácil Deus fazer um milagre de, na primeira prensa, fazer o óleo fluir? Ele fez com que o óleo que estava na Hanukkah, na Menorá, na época, ficasse aceso por 8 dias. Não era mais fácil fazer a azeitona fluir? Sabe por quê? Porque ele não pula etapas, nem quebra os princípios que ele mesmo estabeleceu. Aquilo que você vai ter que passar para que Deus seja formado, Cristo seja formado em você, em perfeita estatura, não tem como pular. Ou você sai do barco, ou você vai navegar com ele no meio da tempestade. Está entendendo a palavra? Eu quero dizer para você, a tempestade vai vir. Tá, mas eu estou com Jesus. Sim, por isso mesmo. Os discípulos também estavam. E o vento estava açoitando aquele barquinho, ao ponto deles achar que iam morrer. Mas o que você precisa entender é quem você é e quem está contigo no barco. Querido, Deus não vai poupar-nos das provações e das tribulações, mas Ele vai nos dar a oportunidade de crescermos e de confiarmos neles. Quando Jesus levanta e repreende o vento, Ele diz: homens de pequena fé. Não se tratava do poder de acalmar o mar e o vento, mas hoje nós entendemos que não se tratava da natureza, mas sim de forças, potestades e principados que estavam se rebelando contra o propósito de Cristo. Eu quero dizer para você, Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo. Então, mesmo que a pressão venha, ou a dificuldade aconteça entre pessoas, nós estamos falando da pericorese, que também reflete a unidade da igreja. Mesmo que isso venha a acontecer e pessoas sejam usadas para ser a pedra de moer, você começa a olhar não para a pedra que está moendo você, mas para o propósito para o qual a unção vai ser liberada. Principados podem vir, mas eu quero dizer para você que nem sempre é Satanás que está moendo, não. Quando se trata de unção, é o próprio Cristo te preparando, porque nenhum soldado é forjado na paz ou sem treinamento. Enquanto todo mundo passeava por aí nos finais de semana, e todo mundo tirava os seus momentos com a família, em jantas e até mesmo em festas, em festividades, havia um grupo de soldados no exército, do qual eu fazia parte, e não estava lá porque estava feliz para fazer. Que na hora do final de semana, enquanto todo mundo curtia um domingo ensolarado, nós estávamos no meio de uma poça d'água, ralando, como a gente dizia no quartel, pagando os pecados, só para ser melhor, caso houvesse uma guerra. E no inverno, quando todo mundo dormia no seu colchãozinho quente, nós estávamos debaixo do mau tempo, na chuva e no frio, sendo treinados, para que se caso houvesse alguma guerra, o exército tivesse homens de verdade que pudessem enfrentar as situações. Eu quero dizer para vocês, pastor, que tem a ver eu com o exército? Talvez nada, mas a Bíblia diz que nenhum soldado alistado para a guerra se envolve em negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o arregimentou. Eu quero dizer para você, te prepara. Vai vir novo tempo, vai nascer coisas novas, mas quando nascer vai vir a dor de parto. Ou tu grita e pede para morrer, ou você geme até que venha a luz das coisas que Deus está fazendo para você. E o próprio Senhor Jesus disse que a mulher, quando dá luz a uma criança, ela se esquece da dor, pela alegria de ter dado um filho, a luz a um filho homem.
Então eu quero dizer para você, Deus vai gerar através de você homens de verdade, diga amém. E as mulheres, pastor, não, nós não temos essa questão de gênero aqui, fica tranquilo. Quando nós falamos homens, nós estamos falando de um sacerdócio forte, aonde as mulheres vão ter o prazer de estar debaixo dessa cobertura, para também ser sacerdotisas e ver o reino de Deus vir. Eu não vou ficar dizendo homens e mulheres, a Bíblia diz homem, ponto. Não vou também cumprimentar você, boa noite a todos e a todas, porque isso é a pior ignorância que existe. O que nós estamos falando é que Deus tem um propósito para todo aquele que crê, e neles se enquadram homens, sacerdotes e mulheres como sacerdotisas. Amém? Eu tenho a plena convicção de que o ministério feminino foi restaurado em Cristo Jesus. Tem um estudo poderoso para falar sobre isso, daqui a uns dias. Mas posso te dar uma palhinha. Quem estava quando Jesus morreu? Lá com ele na cruz? Mulheres. Quando ressuscitou, quem é a primeira que viu? Mulheres. E aí, se eu falar tudo, nós pregamos outra mensagem hoje. Mas você começa a... Quem sustentava o ministério de Jesus? Mulheres. Quero dizer para você, a mulher não está a menos. Só que ela tem um papel específico. Queridos, precisamos entender quem somos, estar em Deus, para que possamos vencer essas pressões da vida. João 17, 21, por favor. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Olha que palavra poderosa. E eu em ti, que também eles sejam um em nós. Voltou lá para a pericorese, né? A dança deles também agora se manifesta agora, essa unidade da Trindade também manifesta no corpo de Cristo, que somos nós. Precisamos estar unidos nele, primeiramente. Não estou falando hoje da união da igreja como corpo, estou falando a união da igreja, você como pessoa é unido a Cristo. Está entendendo a palavra? É a primeira dedicação que tu faz da sua vida a Ele. Também Ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só. Quando você for um com Deus, o que eles vão encontrar quando olharem para ti? Deus. O detalhe é que você quer se mostrar. E não estou falando de se mostrar num aspecto de se aparecer. Você quer ser visto como um servo de Deus. Entretanto, Deus não quer que você seja visto como servo. Ele quer que Ele seja visto em você. Ele quer que, é o que nós cantamos, através de mim, Jesus clareia. Peguei o dó mesmo? Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus clareia. Olha, é através de você. Jesus tem que clarear. E é Ele que vai ser visto. E não você sendo visto para encontrarem Jesus em você. Você tem que estar tão profundo em Deus, a ponto de quando eles forem procurar você, eles só encontrem Deus. Eu vou repetir que eu acho que não entendeu o que eu falei. Você tem que estar tão profundo em Deus, que quando forem procurar você, as pessoas vão encontrar Deus. Gente, é esse o impacto do Evangelho. Essas são as boas novas da salvação. Eu encontrei algo que me preenche, algo que me reveste, algo no qual eu estou, algo de qual eu não quero sair. Para você me encontrar, você vai encontrar primeiro Ele, porque eu estou nele e Ele em mim. Agora, quando nós somos vistos primeiro, há uma tendência das pessoas se decepcionarem. E não estou dizendo que você vai estar sempre mergulhado em Deus, porque tem um momento em que você vai sair para fora. E aí as pessoas vão ver você. Mas não fique muito fora. Estou falando das nossas ações humanas. Procure mergulhar nele novamente. E assim as pessoas sempre vão querer o que você tem. E acima de tudo, aquilo que você é, eles vão querer ser também. Amém? Que quem é filho gera essa expectativa na vida dos outros. Queridos, vamos lá. Estamos começando aqui nosso momento.
E vamos, como é dia de semana, hoje também tem que ser breve. Mas você percebeu aonde você precisa estar? Agora, o que dedicamos para Deus? O que nós dedicamos para Deus? Estamos aqui num culto de dedicação, Hanukkah. O que nós dedicamos para Deus? Agora nós entendemos que Deus é um e três, e que Ele quis compartilhar a vida dEle, que nós precisamos estar nele para também compartilhar essa alegria da vida dEle em nós. E se você não tem alegria na vida de Cristo, dificilmente você vai compartilhar o que você não tem. Então você precisa voltar para a tua casa, nesse tempo de dedicação, e tirar tempo para dizer assim: Senhor, me preenche. Não é o irmão intercedendo, não é o pessoal da intercessão, não é o profeta, o mestre, o pastor. É Deus em você, é Cristo. É nos momentos de angústia, é nos momentos de dificuldade que Deus começa a perceber quem você é, para quem você vai. Pastor, mas eu tenho estado tão fraco que eu não tenho nem força de ir para Deus. Então, meu querido, também não venha para mim, porque se você não consegue ir para Deus, quem sou eu para fazer alguma coisa para você? Ah, pastor, mas não é assim, é só função. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não sou. A gente brinca até com isso, mas não é isso. O Senhor é o meu pastor. A gente cuida num aspecto. Agora, as coisas profundas, as experiências que você tem que ter em Deus, eu não vou poder pegar na sua mão para te conduzir. Eu te conduzo até Ele. Quando eu te apresentei Ele, agora você seja íntimo dEle. Network é uma palavra muito usada hoje no meio empresarial. Mas sabe o que o network faz? As pessoas te apresentam até alguém importante que pode conectar. Agora quem faz a conexão é você. Alguns dizem que o network conecta as pessoas. Eu quero dizer para vocês, conecta até certo aspecto. Digamos, eu sou um músico e precisava encontrar o Diego, que é um músico, e nós não nos conhecíamos. Aí o Lander nos apresenta. Disse, poxa, que legal. Só que agora o que eu vou fazer com essa conexão é eu que tenho que fazer. O relacionamento é gerado entre eu e ele, não pelo Lander que nos apresentou. Eu lembro que o pastor Arnon fez algo nesse sentido por nós lá, acho que foi no Reino Church lá, que ele nos apresentou, o pastor André e a pastora Ellen. Ele disse, eu preciso apresentar um casal para vocês, que vocês vão gostar muito dele. E eu fiquei pensando, poxa, que legal. Eu não pedi para apresentar para ninguém, eu quero conectar vocês. E daí ele chegou assim, foi muito engraçado. Ele disse assim, esse é o pastor Aguinaldo, o pastor André e o pastor Ellen que eu tinha falado para vocês. Aguinaldo, esse é o André e a Ellen. Conversa. Foi embora. Eu não sabia, sabe quando tu tem uma expectativa de conexão? Tu tinha um assunto já preparado, agora eu nunca tinha visto as pessoas. E daí ele disse, converse. E a gente conversou. E foi tão bom, almoçamos juntos, fizemos, porque a gente se organiza nisso. E aí, foi tão profunda essa relação que eles vieram até trabalhar comigo, dentro da empresa que trabalho. Conexão. Começaram a investir lá na empresa que eu trabalho. Olha, só porque o pastor não disse, conversa, e saiu correndo. E literalmente, largou e saiu correndo, que tinha outra coisa para fazer. Eu quero dizer para você, o pastor ele faz um acompanhamento um pouco diferente. Ele é um pouquinho mais profundo. Mas a conexão que você tem que ter com Deus é a mesma. Então, queridos, nós precisamos nos resolver em Deus. Vamos lá, por que nós precisamos dedicar para Deus? Primeira coisa, Salmo 36, 9. A primeira coisa que você dedica para Deus é a vida. Salmo 36, 9 vai falar então da primeira coisa que nós devemos dedicar à vida. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estamos falando sobre luz, festa das luzes. Então a primeira coisa que você precisa dedicar para o Senhor é a sua vida, porque nele é a vida, nele está a vida. João fala isso, nele está a vida e a vida é a luz dos homens. Nós já estudamos isso no texto Luz do Mundo. Então,
estamos em Deus e agora nós precisamos dedicar algo. O que nós estamos fazendo nesse tempo? Vamos dedicar a nossa vida. Segunda coisa, Mateus 6:22. A vida e a nossa visão. A candeia ou a luz do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Geralmente quando fala que a luz, que a lâmpada do corpo são os olhos e está falando dessa luz, as pessoas sempre falam e sempre pensam, geralmente tem alguma coisa errada que você está vendo. Ou alguma coisa indecente que você está olhando. Geralmente quando a gente prega isso aí muito para os adolescentes e para os jovens, eles vão crescendo achando que está falando só sobre alguma coisa errada que está assistindo. Mas não, está falando de uns olhos que não conseguem ver. Porque toda cegueira, seja ela física ou espiritual, seja ela física, no sentido espiritual, está falando de andar nas trevas. Então, olhos bons são olhos que conseguem ter visão das coisas. Então, às vezes você pode estar enxergando muito bem. Você pode até não estar olhando nada errado na internet, como a gente fala com jovens a respeito disso, mas os teus olhos não conseguem contemplar a visão e não conseguem entender o que Deus tem. Sabe o que é isso? Foi falado aqui no sábado sobre visão, sobre o que nós somos na visão celular, as palavras proféticas do nosso apóstolo. Não sei se você viu como foi a entrevista na rádio Gênesis, o que foi na TV. Tu viu que tem até um canalzinho lá escrito TV Tabernáculos? Que orgulho que me deu. E já comecei a sonhar, glória a Deus. Não sei se cadê a Laura? Não sei onde é que ela está para lá. Mas eu disse, meu Deus, já está acontecendo e vai acontecer. Então todas as palavras proféticas, você tem que olhar e ver o que Deus está fazendo. Amém? Os seus olhos serem bons, não é simplesmente se você está olhando coisa errada ou não, mas você está conseguindo enxergar a visão? Você está contemplando para onde nós estamos indo? A visão tem sido exposta. Você está conseguindo entender? Então vamos continuar, tem mais coisa aqui. Então olha só, todo o teu corpo terá luz. Quem é a luz? Cristo. Se tu consegue enxergar a visão, Cristo em você vai iluminar o que nós cantamos. Através de você Ele vai clarear. Agora se os teus olhos não conseguem ver, e você fica no automático achando que tu está simplesmente cumprindo um rito religioso aqui, os teus olhos não são bons, queridos. Terceira coisa, a mente. 2 Coríntios 10:5. Precisamos consagrar a nossa mente, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Entendimento ou a mente vem do mesmo sentido. Levar a tua mente à obediência de Cristo. Isso é dedicação. Sabemos quem somos, agora vamos nos dedicar a Ele. Nossa vida, nossa visão, nossa mente. Quarto, coração. Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, e aonde que nós guardamos o coração? Às vezes a gente fica pensando que guardar o coração é simplesmente nos proteger das emoções negativas. Só tem um lugar que você pode guardar o teu coração: em Cristo, em Deus. Está tudo conectado o que nós estamos falando. Se você tentar proteger teu coração das dificuldades da vida, você não vai conseguir. Você não tem condição disso. É Cristo em você que te protege. Está entendendo a palavra? É isso que nós precisamos entrar. Então o nosso coração precisa estar em Cristo. Provérbios 4:23, ser guardado por Ele. Guardar as nossas, dedicar as nossas ações ao Senhor. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Outra versão diz diferente. Isso, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagra ao Senhor tudo o que você faz. Consagração, dedicação é a mesma coisa.
Consagre ao Senhor tudo que você faz, seus planos serão bem-sucedidos. As suas ações precisam ser consagradas ao Senhor. Hanukkah está te levando a entender os níveis que você precisa colocar. A tua vida, a tua visão, tua mente, as tuas ações, consagra para Ele. É o ser integral aqui, mas vamos especificar cada parte. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Fala da consagração do teu corpo. Acaso não sabem, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, uma dedicação do teu corpo como o tabernáculo do Espírito Santo. Tem mais? Salmo 37, 5. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Então entrega o teu caminho também. Por onde está conduzindo? Consagra, dedica a Ele. Queridos, isso aqui é tão poderoso. E eu quero dizer assim, a prática, foi falado isso aqui com o apóstolo Inês, a prática da palavra. É você anotar essas coisas, não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. Anotar essas coisas e chegar assim, poxa, tu vai chegar em casa amanhã, no teu dia, você vai olhar assim, poxa, como é que está a minha vida, como é que está a minha visão, como é que está a minha mente, como é que está meu coração? Senhor, sonda aí minhas ações, meu corpo, eu estou fazendo isso, o meu caminho está certo, Senhor. Porque se você acordar amanhã e continuar vivendo a mesma vida, nós podemos fazer 32 cultos aqui diretos, consequentemente não vai mudar nada. Nós estamos em 8 dias de consagração, de dedicação ao Senhor, mas você tem que dedicar. Coisas que você fazia, você tem que parar de fazer e priorizar. Aproveita esse tempo de vida de Deus e começa a dizer assim, Senhor, é por aí mesmo que eu quero ir. Cansei. Não sei se você percebeu, tem pessoas que eu conheço aqui há 11 anos que estão comigo nessa congregação. E a vida não mudou em nada no aspecto de direcionamento. Não estou falando da tua condição espiritual. Sabe por que as nossas vidas não se transformam? Porque nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Aqueles que ousaram mudar, mudou tudo. Em todas as áreas. E aí, aqueles que ficam sempre repetindo, e com o mesmo chororô, com a mesma lamentação, com a mesma murmuração, continuam estacionados. Talvez com um linguajar mais gospel, aperfeiçoado. Dá uns aleluia melhor, uns glória a Deus, sabe, uns versículos de cor. Então, já está mais aperfeiçoado. A linguagem mudou um pouco, mas o resultado de vida continua mesmo. Evangelho, nós vamos estudar isso durante esses dias, significa boas novas. Boas novas, querido. Qual é a boa nova que você tem para contar? Não, abre tua Bíblia aí que eu vou falar para você a boa nova. Sabe qual é o maior erro? O Rodrigo me mandou um áudio hoje falando, pastor, eu quero saber algumas coisas sobre evangelismo. Eu disse, eu tenho alguns livros, mas o treinamento que eu vou dar sobre evangelismo é algo que você talvez não viu ainda ser praticado na igreja. Porque evangelismo não é o quanto você fala da palavra, nem o que tu tenta ensinar para os outros. É o que Deus fez na tua vida e que as pessoas precisam saber. Se Deus fez na tua vida, você é um evangelista, se você tem história para contar, e não inventar histórias, se você tem histórias poderosas para contar, de coisas que Deus fez na tua vida, e isso é uma realidade visível, você é um evangelista. Claro que tem o dom de evangelismo, e tem o ministério de evangelista, mas o fato de você falar das boas novas, muda tudo. Você tem que ter uma boa nova para contar. Poxa, eu estava ali no domingo, feliz para contar uma boa nova para você. Adquirir aquele imóvel, isso é uma boa nova para mim. Daí algumas pessoas vão dizer assim, poxa, pastor, mas não conta essas coisas porque o pessoal fica com inveja. Que se envergonhe ele junto com Satanás. Porque aquilo que Deus me dá é para a glória do nome dele. E aí eu tenho que contar uma boa nova. Se ele fez comigo, ele pode fazer com você. Aplauda o Senhor.
E você vai dizer assim, poxa, mas isso não tem nada a ver, pastor, isso é coisas materiais. Ah, tá. Então tu é só espírito nessa terra. Você não precisa de coisa material. Rasga Mateus 6, onde o Senhor diz assim, não se preocupe com as coisas que você tem que comer, beber, porque o Pai delas cuida para você, antes mesmo de você pedir. Deus está preocupado com isso, em te ajudar. Outra coisa, Josué 24:15. Vamos dedicar a nossa casa. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, aos deuses em quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dedicar a nossa casa. Então, dedique tua casa ao Senhor. Malaquias 2:15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Olha aí outra coisa que você precisa dedicar ao teu casamento, a tua esposa. Seja fiel à mulher da sua mocidade. Eu sou aquele homem que acredita que casamento é um só. Nós continuamos firmes com a mulher e pensa numa mocidade. A minha mulher tinha 16 quando eu conheci. Aparece um, a Gabi vai fazer 15. Aparece um com 16 para ver com quem vai conversar. Oh, Jesus da glória. Mas ela ia fazer 17 já. Jesus. E estou com ela desde então. Casei com 22 anos. Se arrepende de ter casado cedo, pastor? Me arrependo. Quando eu aconselho os jovens, eu digo assim, se tu puder, casa mais cedo ainda. Porque eu casei com 22, queria ter casado com 20. Né? Então, se eu pudesse, eu tinha casado com 20. Me arrependo seriamente de ter casado com 22. Então, estou bem realizado. Filhos, Deuteronômio 6, verso 2. Para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, as gerações, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha no mesmo capítulo ainda, o verso 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Queridos, os nossos filhos também precisamos dedicar para Deus. Agora, vamos passar para a parte final aqui desse ensino de Hanukkah. Então, falamos tudo isso. Você viu quem você é, como que Deus age, como que Ele está entre eles e como você precisa ser nele. Agora você precisa entender as áreas da sua vida que precisam ser dedicadas a Ele, para que algo novo nasça, para que as coisas de Deus aconteçam. E agora, vamos para aquilo que a gente falou, é edificação. Olha aí, o que nós estamos para fazer é edificação. Nós somos chamados a edificar. Edificar é uma palavra que vem da engenharia, da arquitetura, vem da construção, é fazer algo. E a palavra de Deus pega esses termos emprestados para nos ensinar. Agora, a partir de então, dedicado ao Senhor nisso, sabendo quem nós somos, nós podemos edificar algo para Ele. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não vamos entrar nos detalhes dessa parte da salvação pelo fogo, aí, que são coisas que a gente aprende estudando o reino, mas quero falar a respeito de como você edifica. O Senhor disse que iria edificar a sua igreja. E a partir dele nós edificamos em Cristo as coisas. Paulo está dizendo, eu como sábio arquiteto, construtor, edifiquei. Então nós precisamos ter essa continuidade. Você é chamado para edificar para Deus. Amém? Então você é chamado. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, o próximo até o 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Entenderam o texto? Vamos de novo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, tem um fundamento, o fundamento dos apóstolos é Cristo, e dos profetas, você já vai entender qual é a função de cada um, e de que Cristo Jesus é a principal pedra de esquina, angular, na qual todo edifício bem ajustado, nós somos pedras vivas, a palavra diz, e somos o edifício de Deus, e essas pedras precisam estar bem ajustadas, para que construímos algo para Deus. Agora você começa a entender qual é a função da igreja, cada um de vocês é pedra, e quando você vem para cá, Deus coloca 5 ministérios para fazer uma construção. E cada um desses homens, desses 5 ministérios, eles fazem algo com você que é uma pedra bruta quando chega aqui. E eu gosto muito dessa expressão de pedra bruta e pedra viva, e é uma pedra lapidada. O Senhor quer lapidar você. Quando eu ensinava aqui sobre os 12, e gosto muito da expressão, a respeito de ser lapidado como um diamante é extraído de uma rocha. Primeiro é só pedra, até que tudo seja lapidado e se acha um diamante. Quando você chega aqui, você é uma pedra bruta. E a pedra bruta, você sabe que não tem como construir com ela, ela precisa ser talhada, para que possa ser encaixada no fundamento, o qual é Cristo. E cada pedra tem que ser encaixada. E aí tem que ajustar uma outra, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então você é juntamente edificado. Deus está trabalhando em você, diga amém. Mateus 16:18. Então esse é o fundamento. Mateus 16:18 diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa pedra que nós nos tornamos, pela palavra do conhecimento de Cristo, Pedro só foi chamado de pedra porque ele entendeu quem era o Cristo. Tu és o Cristo. Quando você, olha o processo que nós fizemos aqui nesse estudo, quando você entendeu quem é Cristo, você está nele e ele, agora você pode ser uma pedra que vai ser edificada a igreja do Senhor. Antes disso, não tem como, porque pedra bruta sai rolando por aí. O interessante é isso. Você já ouviu falar de alguém roubar uma pedreira? Não, foi assaltada a pedreira tal. O que tu vai fazer com aquelas pedras que não servem para nada? Agora eu já vi falar em roubar carga de tijolo empilhadinho, organizadinho. E aí? Que tipo de pedra você é? Aquela da pedreira, coisa ruim, que tem que lascar tudo, e que entra aqui tudo errado, e quer se encaixar no corpo sem passar pelo lapidar? Não dá? Ou você já é aquela pedrinha que foi polida, organizada, e que tem valor?
Sabe por que muitas pessoas ficam saindo de igreja em igreja? Porque elas não querem se encaixar. Elas não querem ser lapidadas para poder ser construídas no templo do Senhor. E pedra bruta sai rolando por aí, para lá e para cá. Agora, aqui nós trabalhamos com placa. Mas você já viu alguma parede de alvenaria, um tijolo sair saltando e rolando por aí? Pedra edificada não sai do lugar. Ela está firmada na rocha e está sendo construída e crescendo para Deus. Amém? Quem é edificado permanece. Pastor, mas o irmão está saindo. Querido, não estou querendo falar mal de ninguém. Mas se ele está rolando para outra igreja, deixa que vá. Porque ele vai rolar para outra. E vai ficar sendo uma pedra rolante a vida inteira. Agora, quem é edificado no corpo encontra o seu lugar na construção da igreja. Nós somos um edifício. Fundamento é edificação, esse versículo é edificação. Agora é edifício. 1 Pedro 2:5. Vós também como pedras vivas, ou glória. Olha aí, ó. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. O que é a nossa função então? Agora nós já sabemos. É tudo aquilo que você falou, mas Deus está construindo algo através de nós. Amém? E Ele não quer, nós não somos colecionadores de pedras, nós somos construtores. Eu acho legal que o Caleb tem uma coleção de pedras. Até aconteceu um incidente uma vez na casa do irmão, que ele achou uma pedrinha lá. Mas ele tem uma coleção de pedras. A Gabi também teve essa fase de colecionar pedras. Tudo que é pedra que acha, eles vão trazendo bonitinho assim e vão guardando. Sabe o que acontece quando a gente é colecionador de pedra? A gente quer sempre uma melhor e diferente e mais bonita. A gente vai sempre procurando o que é melhor e vai botando dentro de um saco, dentro de uma caixa, eles guardam num potinho e vai botando lá. O problema é que um monte de pedra, por mais bela que seja, dentro de um saco, não é prédio. Não tenho casa, pastor. Deixa eu te dar uma bolsa de pedra, vai morar dentro. Consegue? Não tem como. E interessante que muita igreja está assim, juntando pedra. E tem umas pedras lindas. Umas maiores, outras menores, outras brilhantes, outras diferentes, outras com tons. E aí fica aquela igreja expondo, pois é, olha as nossas pedras. Olha quanta pedra bonita nós temos aqui. Daí as pedras entre si ficam brigando. Eu queria ser aquela pedra. Eu queria ser aquele outro. Mas eu queria ter aquela cor, eu queria ter aquele brilho, eu queria ser menorzinho, eu queria ser maior, eu queria ser mais quadrado, eu queria ser mais pontiaguda. Cada pedra fica ali lamentando por não ser o que o outro é. Coleção. Não serve para nada. Um dia puxa e mostra. Aí outro dia fecha no saco e guarda. E de domingo em domingo é uma exposição das pedras. E nada se constrói. Agora, eu nunca vi um tijolo reclamar no lado do outro. Eu queria estar em cima, eu queria estar embaixo, isso é tudo tijolo. Tem um fundamento. E são tudo igual. Pedras vivas no edifício de Cristo. Em que cada um tem sua função e sua propriedade. Ninguém é melhor do que o outro. Todos são úteis no reino. E cumprem uma função. Edificar para si mesmo, edificar para Deus. E é isso que está. Quando nós nos ajustarmos como pedras vivas, que se encaixam um no outro, Deus vai fazer tanta coisa através de nós. Deus vai começar a construir coisas poderosas através de nós. Você está entendendo a palavra? Eu disse que esse é um tempo precioso. Hanukkah fala do que nós estamos nos dedicando. Vamos lá então. Para finalizar, queridos, Efésios capítulo 4, verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou doutores. Mestres, queridos, vou ler de novo. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Próximo. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Opa, peraí. Que obra que ele está... Você sabe que ministério quer dizer serviço? Para a obra do serviço. Tem uma obra sendo feita. Quando tu vai construir uma casa, você chama o pessoal que vai fazer o serviço. E quando perguntam para você como é que... Eles não dizem assim, como é que está a tua casa? Porque não existe casa ainda. Eles perguntam como é que está a obra. Tu entendeu o versículo agora? Glória a Deus. Então, olha só, para a obra do ministério, tem uma obra para ser feita. Qual que é? Edificação da igreja de Cristo, do qual nós somos também corpo e Ele é o cabeça. Então Ele está dando os especialistas aí para trabalhar nisso. Especialista é só uma expressão que achei agora. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes ou pedras rolantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, rolando para tudo que é lado, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todos os juntos. Ele misturou corpo com edifício, mas não tem problema. Segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento do corpo para a sua edificação. Voltou para o prédio. Para a sua edificação em amor. Nós correspondemos, cada um vai fazer as coisas acontecerem. Querido, só para fechar aqui para vocês, e nós já vamos orar. Então, são 5 ministérios. O projeto, quem dá a visão é o apóstolo. O apostólico é que edifica essa visão, ao qual você precisa ter. Então, essa visão do apóstolo é o projeto. O apóstolo, ele consegue ver aquilo que você não entendeu ainda. É aquele que desenhou, ele está vendo, ele consegue ver o que está pronto. E às vezes você está olhando assim, não tem nada aqui, é só um terreno, lembra aqui? É só um terreno no meio do mato. Pois é. Eu também achei a primeira vez que eu olhei, mas depois que Deus deu o lugar, assim, tá, agora é aqui mesmo. Então esse terreno no meio do mato vai virar alguma coisa. E aí essa visão apostólica desenvolve o projeto. Aí tem o segundo, quando tu vai fazer uma obra, tu vai precisar do quê? Tem um projeto. O que eu vou precisar para construir? Pedras. Diga comigo, o que preciso para construir? Quem busca as pedras? Evangelista. O evangelista é o que vai buscar as pedras. Então que bom. O Rodrigo aquele dia disse que era evangelista ali com o apóstolo. Então, Rodrigo, sai correndo. Nós vamos ficar aqui esperando para construir e tu vai buscar. Não, querido. Evangelista, todos evangelizam. Acabei de dizer, quando você conta boas novas, você começa a trazer pedras para cá. Essas pedras vão vir prontas? Elas vão precisar ser lapidadas. Quem trabalha essas pedras? O mestre. Não é assim, corta fora. Aí tem gente que não gosta muito, porque o mestre, às vezes, ele poda, ele chega assim, ele vê um pedaço a mais, não tem nenhum pingo de dó de pegar a marreta e a talhadeira e pá! Mas era um pedacinho de mim, pastor. Pois é, mas não presta, tem que cortar. Vamos edificar, porque senão tu não vai conseguir se encaixar aqui. Ai, como é duro. Não é dureza, é processo. Amém? O apóstolo visualizou. O evangelista buscou. O mestre vai talhar. E depois de talhar tem mais um. Não fica só na talhadeira não, graças a Deus. Aí vem mais um. Qual é o próximo? Depois de lapidar, encaixar as pedras. Pastor. Aí o pastor é uma benção. O pastor, ele pega a pedra, ele coloca ali, daí ele olha. Aí toma um chimarrão. Conversa com a pedra. Pedra, tu está bem aí, pedra? E a pedra chora, a pedra reclama um pouco. Daí o pastor diz assim, tá, vamos fazer o seguinte, vamos tentar botar para cá. E o pastor fica ali. Acho que tu está aí, mas é melhor tu voltar para lá. E aí ele fica uma manhã inteira decidindo se a pedra fica na esquerda ou na direita.
E não é problema com as outras, é a primeira que ele está colocando. Tá? Ele não está discutindo que a pedra está feliz, não, é pastor. Ele quer ter relacionamento com aquela pedra, ele quer estar ali. Daí no outro dia ele vai lá visitar de novo. Como é que tu está, pedra? Está bem? Já está melhor? Está se sentindo legal aqui? Acho que agora estou, pastor. Então tá bom. Daí abraça a pedra, dá um beijo na pedra e vai encaixando, cada um construindo. E nesse processo não tem a pressa da construção, porque Deus colocou os pastores para fazer isso. Por isso que chama apacentar, cuidar. Não põe um mestre junto com o pastor, porque ele vai mandar embora o pastor e vai reclamar para o apóstolo e dizer assim, ele não trabalha, ele fica lá mudando pedra, dizendo pedra, as pedras ficam reclamando, pega, me põe um dia que eu transformo essa parede aqui. E se tiver ainda uma que não deu, a pedra inteira, sabe que tem um meio tijolo que tu precisa para fazer a construção? Todo mundo entende disso, né? O mestre ele vai pegar o inteiro e vai rachar no meio. Pá! Deu certo aqui. Se não veio o meio que precisava, ele dá um jeito. Perfis de como Deus trabalha. E as pessoas que ele usa. Mas o pastor encaixa. Aí, depois disso, está faltando um ainda. Vem o profeta. Sabe o que o profeta é? O profeta é o cara que ajusta e alinha. Aí o pastor colocou tudo ali, encaixou às vezes porque a pedra precisava mudar, daí o profeta chega ali e olha, tem que botar no prumo esse negócio. Ele começa a liberar a palavra profética. Tu tem que te aprumar, tem que vir para o centro. Tu está torto, tu está saindo. O profeta não é aquele que adivinha o futuro, é aquele que larga palavras para que o tzedeque de Deus, a justiça apareça, para que a vida de Deus seja, para que a beleza do prédio, que não é você, mas é Cristo, seja mostrado. Aí o profeta diz assim, o edifício não está refletindo Cristo, eis que te digo. E começa a dizer, e se está errado, ele diz assim, pedra, eis que te digo, sai daí e vai para lá. Não, mas o pastor que me colocou aqui, pois é, mas você está fora do propósito. Profeta. Agora, porém, o profeta também olha e diz assim, glória a Deus. E começa a dizer, vocês estão alinhados. E eu começo a dizer para você, eis que te digo, né? Que sempre o profeta acha que tem que dizer eis que te digo. Isso aqui não tem nada a ver com... Eu só estou usando o jargão, né? Eis que te digo, eu vejo um futuro de êxito, porque da forma que vocês se alinharam, vocês entenderam, eu estou vendo aquilo que Deus vai fazer. Aí começa a profecia. Vocês estão encaixados, vocês estão alinhados, e Deus está me mostrando que vocês serão um edifício para crescimento, e vai subir, as coisas vão acontecer, Deus vai vir, aleluia. Olha que essa parte é boa, é o elogio do serviço bem feito. Profeta. E assim os 5 ministérios nos tornam aquilo que somos. Amém?